que é a França que consagrou o direito e o dever de matar. Na verdade, ele vai consagrar no dia 8. Né? Se tornou a França agora o primeiro país do mundo na história a incluir o direito ao aborto na sua Constituição. Não se trata apenas de transformar o assassinato de inocentes em direito das mulheres, mas também de considerar como criminoso aqueles que se recusem a aceitar a prática abominável. Agora, o país de Guilhotin, né, da guilhotina, vai tentar incluir o direito ao aborto na Constituição, né, da Constituição Europeia, pressionando os países que condenam o homicídio dos nascituros. Os arautos da agenda globalista não descansam, e no Brasil, onde o aborto é amplamente rejeitado pela população, a esquerda tenta descriminalizar a posse de drogas por meio de sua mais fiel agência, o STF. Esses serão agora os principais assuntos que nós iremos tratar. Só assuntos leves para esta terça-feira, né? Maconha e aborto. Né? Então, eu queria começar justamente com essa notícia da França, em que ela se tornou o primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição. Foi aprovado a matéria na Assembleia Nacional em janeiro por 493 votos a favor, 30 contra apenas e 23 abstenções. Eram 23 filhos da puta. E o sinal verde foi dado pelos senadores com 260 votos a favor, 50 contra. Uma trágica sessão conjunta do Senado e da Assembleia consagrou consagrou no texto o direito constitucional de matar bebês. Foram 780 contra 72, menos de 10% contra. Foi recebido com um grande salvo de aplausos franceses reunidos no Palácio de Versalhes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da Revolução Francesa e pensar no seu símbolo principal. Uhum. Qual é o símbolo principal da Revolução Francesa? Guilhotina. A guilhotina. De certa maneira, a pena de morte pela guilhotina foi abolida na França em 1981, quando Mitterrand tomou posse. Mas, 10 anos antes... O Mitterrand lá que o Biden... O Biden achou que fosse presidente da França ainda. Mas em 1970... Aliás, logo depois do Roe versus Wade, eles liberaram o aborto na França. Então, já existia a pena de morte na França para as crianças inocentes desde, pelo menos, 1972. Existia isso. Mas qual é a diferença? As pessoas podem pensar que colocar isso na Constituição é algo apenas simbólico, né? Formal, mas, na verdade, não se trata disso. Quando você consagra um documento na Constituição, você está colocando aquilo, como se aquilo estivesse na própria essência do país. Na alma. Na alma do país. Estão consagrando aquele direito na alma da própria França. E uma coisa que o Olavo sempre nos ensinou: para cada direito que se cria, existe um dever correspondente. Você, por exemplo, Simone Weil ensinava isso. Simone Weil. Simone Weil também, grande filósofa francesa, né? uma mulher admirável. Brilhante. Também. Simone Weil dizia isso. Muito bem lembrado. Então, por exemplo, as crianças têm o direito de serem alimentadas. Alguém, portanto, tem o dever de alimentá-las. As pessoas têm o direito à saúde. À saúde. Alguém tem o dever de cuidar das pessoas. As pessoas têm direito a transporte. Mesma coisa, alguém tem que transportar as pessoas. Então, para cada direito, você cria um dever. Um dever correspondente. A existência de um direito é a necessidade de um dever. Se você cria isso como... Se você considera o aborto, o assassinato de crianças, um direito fundamental, significa que há um dever correspondente. Qual é esse dever? O dever de matar. Portanto, a tendência é que os médicos que alegam objeção de consciência para não praticar esse crime, tá, vão ser considerados inimigos antidemocráticos da França. Inimigos da França. Sim. Porque você é inimigo de algo que está na alma da França.
Briguês, ano passado já foram, só no passado, 203 mil abortos. Só no passado. Ao direito quando você suprime o direito de nascer, você cria o dever de matar. Essa é a questão. A questão o primeiro passo é legalizar. O último passo é tornar obrigatório o aborto. E eles querem levar isso agora para a comunidade europeia, ou seja, espalhar isso por todo o continente. Depois o Brás pode falar mais sobre isso. Isso é um autêntico suicídio civilizacional, principalmente considerando que que todos os países da Europa hoje têm baixíssimas taxas de natalidade. Qual é a única parte da população que não tem baixos índices de natalidade? Allahu Akbar. Exatamente. É isso? Então, é uma questão matemática. Aquilo que o Houellebecq previu... Inverno demográfico. Aquilo que o Houellebecq previu no livro dele, no Submissão, está acontecendo diante dos nossos olhos. Ponto por ponto. Tá? E a bomba aí, no caso, no livro do Houellebecq, ele imagina a eleição de um presidente islâmico. Muçulmano. Na França. Na França. O que não está longe de acontecer. Londres já elegeu um prefeito muçulmano. Então, mas ele pensa num presidente, né, Islã? Não tá mas longe. veja só. Mas a literatura... Mas isso vai ser a coroação antecipa, de um processo. Essa é a coroação de um processo, porque antes disso, muito mais decisivo que isso, será a bomba demográfica, que já está... Que, aliás, é uma bela expressão, né? É a bomba, a bomba demográfica. É a bomba Tratando-se demográfica. A bomba de quem se demográfica trata. é exato. Quer dizer, os cristãos, né? Os cristãos e os franceses estão em menor número. Sim, perderam. 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 É 700, um suicídio civilizacional. 700, quantos votos? Deixa eu ver aqui. 780 contra 72, nas duas casas somadas. E aí eu vejo aquele pessoal comemorando nas ruas, né? Então, eu ia colocar o vídeo, Paulo, mas daí eu resolvi não colocar, sabe por quê? É deprimente. É deprimente. Mas aí eu me Porque lembrei aquilo de me duas. afetou tanto o espírito, cara. Eu não acho deprimente aquele vídeo, eu acho assim, satânico mesmo. Satânico. É um negócio Aí eu me satânico. lembrei de dois episódios. Um episódio histórico e um episódio literário. O episódio histórico que eu lembrei é da tomada de Bastilha. Pouca gente sabe disso. Mas a tomada de Bastilha foi o seguinte: 1789... Não é pastilha do Temer. Não. É a Bastilha. Tomada de Bastilha, da Bastilha, em 14 de julho de 1789. As pessoas falam, não, é o marco inicial da Era Moderna e tudo mais. A Bastilha era uma prisão, que era um símbolo da monarquia francesa, e que estavam lá alguns presos de várias origens e tal. Mas principalmente Inclusive, ladrão bêbado. Mas o Marquês de Sade teve preso ali. Sim. Teve preso ali. Mas veja, poucos dias antes do 14 de julho, eles esvaziaram a Bastilha. Quando a turba chegou ao lado da Bastilha, você sabe quantos presos havia lá dentro? 12. Eu lembrava 14, era 12? Acho que são 12, mas enfim, eram pouquíssimos presos, né? O que eles fizeram com a guarda toda da Bastilha? Eles massacraram todos os guardas da Bastilha. Um cozinheiro, que fazia parte da turba, pegou a sua faca profissional e degolou o comandante da prisão da Bastilha. Meu Deus. Degolou e colocou a cabeça na ponta de uma lança e eles saíram pela rua com a cabeça do comandante da Bastilha, pelas ruas de Paris. Agora, o que é que pode sair de uma revolução, de um episódio histórico que começa assim? No meu princípio. Entende? No meu princípio está meu fim. É óbvio. Como diz o Eliot, no meu princípio está meu fim. Nos anos seguintes, você teve o terror da Revolução Francesa. 40 mil pessoas, em poucos meses, foram guilhotinadas só na cidade de Paris. E em 1793, houve o primeiro genocídio moderno. Isso que eu ia falar, que bom que você não se esqueceu. O primeiro genocídio moderno, cerca de 300 mil pessoas. No mínimo, nas mais baixas contagens. Nas mais moderadas estimativas,
300 mil cristãos massacrados na região da Vendéia. Católicos e protestantes juntos. Né? Majoritariamente católicos. Massacres terríveis de padres. Tá? Houve um massacre, pouco depois da tomada da Bastilha, houve um massacre terrível de padres em Paris. Eles entravam no convento, estupravam todas as freiras e depois matavam, enforcada. Ou na guilhotina. Casos abomináveis. E tudo isso em nome da Constituição, meus amigos. Não tem como não lembrar disso. Instituiu-se no ano de 1790 a chamada Constituição Civil do Clero. Exato. O que era a Constituição Civil do Clero? É o seguinte, todos os padres católicos eram obrigados a assinar, a jurar. Não, primeiro teve o juramento, depois a Constituição. Prestar juramento ao regime revolucionário, ao governo revolucionário e à Constituição, colocando o Estado antes de Deus. Os padres que se recusavam a assinar eram perseguidos, muitos foram presídios, muitos foram guilhotinados, massacrados, perseguidos de todas as formas. Então é isso, a Constituição, essa mesma Constituição que agora acolhe o direito de matar. Brás. Olha, 2022, foi 2022? Não. 2021, quando eu publiquei no BSM um artigo que foi depois expandido em 2022, e ele é o capítulo central, se eu não me engano, do meu livro O Mínimo sobre a Queda da Europa. O nome tanto do capítulo quanto do artigo, né, é O Culto Burocrático a Moloque. Teve gente que falou que era exagero, chapéu de alumínio, não sei o que lá e tal. É sempre assim. Sempre assim. Eu lembro que o Olavo gostou muito do artigo, parabenizou na época e tal. E depois eu expandi esse artigo e ele virou o capítulo central do meu livro, que você encontra na livraria do BSM e na minha livraria, na livraria do Bernardo também. Só para lembrar. E esse artigo ele começava tratando de uma situação que na época parecia assim, é só um deputado maluquinho, meio radical, forçando a barra. Isso não vai acontecer. Nesse período eu era correspondente do BSM na Europa e acompanhando as notícias, fazendo o meu trabalho de correspondente, olhando ali os projetos de lei que iam para o Europarlamento, né, diariamente, eu me deparo com um projeto de lei do deputado croata Matic Pedrag, que exigia que na Constituição da União Europeia o direito ao aborto fosse direito fundamental, exatamente, direito fundamental, que existisse, e logo, através disso, Polônia e Malta, que eram os únicos dois países na União Europeia que ainda tinham algum tipo de proibição ou de ilegalidade ao aborto. A Hungria, né? Na Hungria, não. Na Hungria existe possibilidade de aborto legal. Polônia e Malta são os únicos dois países onde não existe possibilidade de aborto legal. Ou seja, em qualquer caso não existe. Não existe. Polônia e Malta são os únicos países na União Europeia que não existe aborto legal, ponto e acabou. Em outros países existe até 10 semanas, 12 semanas, em tal e tal caso. Até situações mais extremas do, enfim, mate o seu bebê numa linha fordiana, da maneira que você quiser, né, isso variando de um país para o outro. Então, as únicas exceções eram Polônia e Malta. Elas seriam obrigadas, então, a aderir a isso, porque seria direito fundamental, e ele colocava no projeto de lei que alguns países, como era o caso de Portugal, Espanha, França, Itália, que já têm o aborto legalizado há muito tempo, né? Países ditos majoritariamente católicos, que têm o aborto é legal nesses países há mais de 20 anos. O que acontece? O que é muito comum na prática, na realidade desses países do sul da Europa, dos países latinos da Europa, nas cidades menores do interior, com médicos geralmente um pouco mais velhos e com a população um pouco mais conservadora,
é muito comum, vez ou outra, a pessoa ter dificuldade de abortar porque o médico alega objeção de consciência. E aí é muito comum que só tem aquele médico e aí, assim, se quiser abortar vai ter que pegar e viajar para uma cidade maior. E isso às vezes acaba desestimulando e muitas vezes isso acaba realmente impedindo que um aborto aconteça, salvando uma vida. O projeto de lei do Matic Pedrágue exigia que se comparasse o médico que alegasse objeção de consciência deveria ser equiparado a um médico que incorre em omissão de socorro. Porque há mais ou menos 20 anos atrás, a União Europeia já havia conseguido colocar, dentro das suas cláusulas fundamentais, a expressão direitos reprodutivos da mulher. E aí vem o lance de que cada direito gera um dever. Porque reproduzir-se passa a ser um direito, algo sancionado pelo Estado. Então a menstruação, tudo aquilo que envolve o aparelho reprodutivo da mulher é objeto de direito, um direito positivo. E se a reprodução, se ela ter um filho é um direito, quer dizer, quem tem onde que entram os deveres nessa história? Porque se o direito eu exerço se eu quero. Não existe dever ou que você é obrigado. Então, se ter um filho é um direito, automaticamente entende-se que eu tenho o direito de também não tê-lo, de não querê-lo. Então, era uma questão de... A proposta do Matic Pedrágue não parecia absurda, porque ele estava convencendo ali aos poucos o Europarlamento que o aborto como cláusula fundamental era uma questão de sanar, de organizar esse problema. Se ter um filho é um direito, como é que você resolve quando a pessoa não quer exercer o direito? Então ele dizia que, na verdade, se não existisse essa cláusula do aborto na Constituição da União Europeia, ter um filho não é um direito, é uma obrigação da mulher. As mulheres europeias seriam... Dever reprodutivo, não direito. Obrigado, seria um dever reprodutivo. Então a única maneira E aí, meu amigo, todo mundo já repete essa baboseira de direitos reprodutivos há 20 e tantos anos na Europa. Direito sexual e reprodutivo. Direitos sexuais e reprodutivos. Então, se direito sexual é um direito, então qual que é a ferramenta para que esse direito seja de fato um direito? Você poder matar o bebê, né? Já que é um direito. Eu tenho um filho se eu quero ou não. Na época, enfim, é um eurodeputado croata, ou seja, um país periférico da União Europeia, né? A coisa ficou ali, só que é óbvio que todas as ONGs, universitários, ele foi lá e fez a famosa, né, a ponta do navio quebra-gelo. Né? Ninguém não aprovaram o projeto dele de imediato, mas o projeto dele fomentou ONGs, debates, pesquisas acadêmicas. Claro. Levantou a discussão. Mas essa era a função. Essa era a função dele. E agora a gente está vendo quem? Um país não periférico, aliás, o motor da União Europeia junto, porque até então a locomotiva da União Europeia era a Inglaterra, Alemanha e França. A Inglaterra pulou fora dessa loucura, né? E que é a União Europeia, que é um Reich, é um terceiro Reich com perfume, a União Europeia. E hoje os motores da União Europeia são, de fato, a Alemanha e a França, né? E não é de se estranhar que a França seria o primeiro país a encabeçar essa insanidade, porque, enfim, de todos, entre a Alemanha e a França, o nível de bestialização do ser humano na França consegue ser maior do que na Alemanha ainda, né? Que a Alemanha tem uma presença forte das igrejas protestantes católicas ainda. Principalmente no sul, ali nos estados. Porque você tem um problema ali da Baviera, que é um estado interiorano, meio caipira, mas é um estado que tem uma presença muito forte no PIB do país. Não, e é a parte mais católica. É a parte mais católica da Alemanha, que é o que às vezes dá uma segurada na coisa. Agora, na França, assim, o desbunde já aconteceu faz muito tempo. Né? Quando em pesquisas, né, na França, por exemplo, aos próprios católicos franceses, onde se era perguntado se eles acreditavam em vida após a morte, 65% dos católicos franceses não acreditam em vida após a morte. Sim. Dos que acreditam em vida após a morte, que são 30 e poucos por cento, dos que acreditam em vida após a morte, a maior parte, era algo perto de 80%, não acreditavam na existência de um inferno. Eu sou católico, mas assim, os poucos que acreditam em vida após a morte acreditam, sei lá, em reencarnação, universo, alto astral, good vibes, essas bobagens.
E tem dados mais assustadores. Perto de cerca de 70% dos franceses, por exemplo, ao serem questionados se eles veem sentido na sua vida, eles respondem que não. É uma sociedade que não vê mais sentido em estar vivo. Se Claro, o não tem sujeito... eternidade. Óbvio. Exatamente. Se ele não vê mais sentido em viver, que sentido ele vai ver em preservar a vida de um ser humano que ele nem está vendo ainda, que está ali, né, que convencionou você chamar de feto. Você não chama de feto para criar um distanciamento, né? Não é uma pessoa ainda. Quer dizer, a França se tornou o país do homem absurdo. É o país do homem absurdo. Do homem absurdo do Camus. Né? Sim, Do homem em revolta. Os existencialistas, aliás, essa semana eu fiz um texto no meu Instagram falando um pouco sobre a discussão do existencialismo, né, no disco Revolta dos Dandes, do Engenheiros do Havaí, e eu falo sobre a música Além dos Outdoors, né, onde eles já discutiam ali uma questão sobre o problema exatamente do homem massa, né, infartado de notícias o dia inteiro, e que o mundo dele se resume a esse recorte de notícias de jornal, a esse recorte de informações necessárias para você ser considerado uma pessoa bem informada na sociedade, e dane-se, né? A vida não existe além dos outdoors, né? Acaba ali nos anúncios de jornais, nos outdoors, nos recortes de notícias, como se aquilo fosse todo o resumo da realidade. E a França se tornou isso, de certa maneira, e o problema é que o modo de ser, o modo de viver dos franceses sempre foi um espelho para os europeus. Isso de muito tempo. A Amália Rodrigues já tinha lá o fado Lisboa, não sejas francesa, né? E... Olha, o João Paulo II dizia, né? Ó França, filha primogênita da igreja, o que fizeste com o teu batismo? Exatamente. E aí, quando eu abordei a crise, a queda da Europa, né, no meu livrinho ali, da coleção O Mínimo, sem partir de análises de metadados, de estatística, de desemprego e tudo mais, eu fiz o contrário, né? Eu previ a crise do euro e a guerra da Ucrânia baseado numa análise antropológica do comportamento do europeu. Eu fiz o caminho contrário, que é o que a gente deve fazer. É a gente entender que toda a crise econômica, a crise política que a Europa está vivendo agora, não é ela que está gerando uma sociedade zoada, inconformada, perdida. É uma sociedade sem estofo moral que não consegue sustentar mesmo uma economia fartíssima, com uma moeda forte, com uma política teoricamente bem estabilizada. Nem isso se sustenta numa sociedade sem estofo moral, que é o que se tornou o homem europeu. Ele se tornou o homem massa do Ortega y Gasset, né? O sujeito que ele vive para ter um dia após o outro, para ter um emprego, pagar conta, se divertir, fazer sexo livre com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e se vier o inconveniente de um filho, ele tem o direito de se reproduzir ou não, e o Estado garante isso, né, para ele poder continuar ali tocando a vidinha dele um dia após o outro, sem perspectiva de eternidade, sem perspectiva de sentido na sua vida. Esse homem europeu que é fruto, na verdade, da geração do desencanto com o mundo, da geração pós-guerra, né? A gente está vivendo tudo isso que a gente vive. Tem a questão, o Breguet deu o pano de fundo da Revolução Francesa, o Bernardo também, mas o catalisador, o acelerador dessa porcaria toda é o desencanto total com o mundo, que a gente vê, inclusive, que é o tema do Mínimo do Breguet, né? São as distopias, a gente vê refletido na literatura, no cinema, na música, depois da Segunda Guerra Mundial, que é onde, basicamente, parecia que a tecnologia, que o avanço nos direitos humanos, o avanço legal, todos os avanços nas áreas técnicas humanas haviam levado a Europa ao ápice. A Europa da virada do século XIX para o século XX era o ápice da civilização sem precisar de Deus. Nós nos desvencilhamos de uma cosmovisão cristã e adotamos uma cosmovisão artificial de mundo e positivista, e ela nos deu tudo de bom. Então é óbvio que o mundo só poderia ser melhor a cada década. E o resultado disso foram 2 guerras que trucidaram o continente e transformaram os seres mais civilizados do mundo, que são os europeus, em carniceiros, né? O continente de volta aos godos. O continente se tornou um abatedouro a céu aberto.
E por quê?